Um milionário expulsou sua empregada negra e sua filha de 10 anos para a rua. Anos depois ele reencontrou a filha e isso aconteceu. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Maria José trabalhava há 15 anos na mansão da família Albuquerque, localizada no bairro mais nobre do Morumbi, em São Paulo. Suas mãos calejadas conheciam cada canto daquela casa imponente, onde criou sua única filha, Sofia, uma menina brilhante que sonhava em ser médica. O patrão, Ricardo Albuquerque, um empresário do ramo imobiliário conhecido por sua frieza nos negócios, raramente dirigia a palavra à funcionária, exceto para dar ordens. Enquanto Maria mantinha a casa impecável, Sofia frequentava a escola pública local, sempre alcançando as melhores notas de sua turma, mesmo estudando nos pequenos intervalos entre ajudar sua mãe com algumas tarefas domésticas. Numa manhã chuvosa de junho, Maria acordou com uma forte gripe, mas mesmo assim se arrastou para o trabalho, temendo perder o emprego que sustentava ela e sua filha. Suas mãos tremiam enquanto limpava o escritório de Ricardo, e num momento de tontura, derrubou acidentalmente uma garrafa de uísque importado sobre importantes documentos. O barulho atraiu o patrão, que ao ver o estrago, explodiu numa fúria jamais vista. Sem dar chance para explicações, Ricardo começou a gritar acusações de sabotagem e incompetência, suas palavras cortantes ecoando pelos corredores da mansão. Em questão de minutos, Maria e Sofia foram expulsas da casa dos fundos onde moravam, sob ameaças de processo por danos materiais. A chuva castigava impiedosamente enquanto mãe e filha, carregando apenas algumas sacolas com seus pertences, caminhavam sem destino pelas ruas do bairro rico. Sofia, então com 10 anos, segurava firme a mão de sua mãe, enquanto as lágrimas se misturavam com a água da chuva em seus rostos. O contraste entre as mansões ao redor e sua situação atual não poderia ser mais cruel. Nos dias que se seguiram, Maria e Sofia encontraram abrigo temporário na casa de Dona Zefa, uma antiga amiga que morava na periferia de São Paulo. O pequeno quarto nos fundos da casa tornou-se seu novo lar, e Maria começou a trabalhar como diarista em várias casas para conseguir sustentar a filha. Sofia, determinada a não deixar aquela injustiça definir seu futuro, dedicou-se ainda mais aos estudos, frequentemente estudando à luz de velas quando faltava energia no bairro. As palavras duras de Ricardo Albuquerque ecoavam em sua mente, servindo como combustível para sua determinação. Maria desenvolveu uma pneumonia severa nas semanas seguintes à expulsão, consequência da chuva e do estresse emocional. Sem dinheiro para medicamentos adequados, seu estado se agravou rapidamente. Sofia, aos 10 anos, via sua mãe definhar dia após dia, impotente diante da situação. As noites eram preenchidas com o som da tosse de Maria e as orações silenciosas de Sofia, pedindo a todas as divindades que salvassem sua mãe. O destino, porém, tinha outros planos, e numa madrugada fria de julho, Maria fechou os olhos pela última vez, deixando Sofia sozinha no mundo. O funeral de Maria foi simples, custeado pelos moradores do bairro que se compadeceram com a história da menina órfã. Dona Zefa, movida pela compaixão e pelo carinho que já nutria por Sofia, decidiu adotá-la legalmente. A menina, agora sob os cuidados de sua nova família, transformou sua dor em força. Cada página de livro que lia, cada exercício que resolvia, era dedicado à memória de sua mãe e ao sonho de um dia poder ajudar pessoas que, como ela, foram vítimas da injustiça social. O tempo passou, mas a lembrança daquela manhã chuvosa e das palavras cruéis de Ricardo Albuquerque permaneceram vivas em sua memória. Anos se passaram, e Sofia, através de muito esforço e determinação, conseguiu uma bolsa integral em uma das melhores escolas do país. Suas notas exemplares e sua história de superação chamaram a atenção de professores e colegas. Durante o ensino médio, participou de Olimpíadas de Conhecimento, sempre se destacando, especialmente nas áreas de ciências e matemática. Seu sonho de se tornar médica começava a tomar forma, impulsionado não apenas pelo desejo de honrar a memória de sua mãe,
mas também pela vontade de fazer a diferença na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. A rotina de Sofia era exaustiva. Acordava antes do sol nascer para estudar, frequentava a escola durante o dia e, à noite, ajudava a dona Zefa com seu pequeno comércio de quitandas. Nos finais de semana, dava aulas particulares para complementar a renda familiar e guardar dinheiro para a faculdade. Sua dedicação impressionava a todos ao seu redor, mas poucos conheciam a verdadeira história por trás de tanta determinação. O rosto de Ricardo Albuquerque ainda aparecia em seus pesadelos, lembrando-a constantemente do dia em que sua vida mudou para sempre. Aos 17 anos, Sofia prestou vestibular para medicina nas principais universidades do país. Sua preparação meticulosa e anos de estudo dedicado renderam frutos. Foi aprovada em primeiro lugar na Universidade de São Paulo. A notícia correu pelo bairro, e uma pequena festa foi organizada pela comunidade para celebrar a conquista da menina que todos viram crescer. Durante a comemoração, Sofia não conseguia conter as lágrimas ao pensar em como sua mãe estaria orgulhosa daquele momento. Durante seu primeiro ano na faculdade de medicina, Sofia manteve o mesmo ritmo intenso de estudos. Conseguiu uma bolsa de iniciação científica e começou a desenvolver pesquisas na área de doenças respiratórias, especialmente pneumonia, a mesma doença que levou sua mãe. Seu trabalho começou a chamar a atenção da comunidade médica, e logo ela se tornou uma das alunas mais promissoras de sua turma. O caminho para realizar seu sonho estava sendo construído com a mesma força que a manteve de pé durante os anos mais difíceis de sua vida. Em uma manhã de outono, durante seu plantão no hospital universitário, Sofia recebeu a notícia de que um importante empresário havia dado entrada na emergência com sintomas de infarto. Ao checar a ficha do paciente, seu coração disparou. Era Ricardo Albuquerque. O destino, em sua ironia peculiar, colocava novamente em seu caminho o homem que havia destruído sua família anos atrás. Sofia respirou fundo, ajustou seu jaleco branco e caminhou em direção ao leito do paciente, sabendo que aquele encontro mudaria mais uma vez o curso de sua história. Ricardo Albuquerque jazia no leito hospitalar, sua figura imponente agora reduzida pela fragilidade da doença. Sofia aproximou-se com passos firmes, mantendo seu profissionalismo impecável enquanto examinava os sinais vitais do paciente. O empresário, pálido e ofegante, não reconheceu naquela jovem médica a menina que ele havia expulsado de sua casa anos atrás. A ironia do destino não passou despercebida por Sofia, que conduziu o exame inicial com uma calma surpreendente, mesmo com seu coração batendo acelerado no peito. Os exames preliminares confirmaram um infarto agudo do miocárdio, necessitando intervenção imediata. Sofia, agora residente do terceiro ano, foi designada para acompanhar o caso junto com a equipe de cardiologia. Durante as longas horas de procedimento, suas mãos habilidosas ajudaram a salvar a vida do homem que, indiretamente, havia tirado a vida de sua mãe. A cada movimento, Sofia lembrava-se das palavras de Maria sobre perdão e humanidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Nos dias que se seguiram, Ricardo permaneceu na UTI sob os cuidados atentos da equipe médica. Sofia fazia suas rondas diárias, monitorando sua recuperação com dedicação profissional. Durante essas visitas, observava as mudanças no semblante do empresário, notando como a doença havia afetado não apenas seu corpo, mas também seu espírito. As visitas escassas de familiares e amigos revelavam um homem sozinho, apesar de toda sua riqueza material. Uma tarde, enquanto Sofia atualizava o prontuário de Ricardo, ele começou a falar sobre seus arrependimentos. Sem saber que estava se confessando à filha de sua antiga empregada, compartilhou como suas ações passadas o perseguiam, mencionando especificamente o dia em que expulsou uma empregada e sua filha durante uma tempestade. A voz de Ricardo tremia ao relatar como aquele episódio o assombrava há anos, e como a solidão atual parecia uma forma de karma por suas ações passadas. Sofia escutava atentamente cada palavra, sentindo uma mistura complexa de emoções. O ódio que cultivara por tanto tempo começava a se transformar em algo diferente, não exatamente perdão, mas uma compreensão mais profunda da natureza humana.
Observava como o homem que antes representava todo o mal em sua vida agora se mostrava tão vulnerável e arrependido, embora isso não apagasse as consequências de suas ações passadas. Durante uma madrugada particularmente difícil, Ricardo sofreu uma nova crise cardíaca. Sophie estava de plantão e correu para atendê-lo. Enquanto lutava para estabilizá-lo, suas mãos firmes realizavam os procedimentos necessários com precisão cirúrgica. Foi nesse momento crítico que Ricardo, em meio à consciência e inconsciência, olhou nos olhos de Sophie e, por um breve momento, pareceu reconhecer algo familiar naquela jovem médica que lutava para salvar sua vida. Recuperado da crise, Ricardo começou a fazer perguntas sobre Sofia, intrigado com sua dedicação excepcional ao seu caso. A jovem médica mantinha-se profissional, respondendo apenas o necessário, mas cada interação trazia à tona memórias do passado. Os outros médicos e enfermeiros notavam a tensão subjacente, embora não compreendessem sua origem. Sofia continuava seu trabalho com excelência, mesmo quando cada minuto na presença de Ricardo testava seus limites emocionais. Um dia, enquanto realizava o procedimento de rotina, Sofia deixou cair uma antiga corrente que sempre carregava consigo, uma lembrança de sua mãe. Ricardo, ao ver o pingente familiar, empalideceu. Aquela mesma corrente havia sido um presente que sua falecida esposa dera a Maria José, anos atrás. Naquele momento, todas as peças se encaixaram, e o reconhecimento atingiu Ricardo como um raio, deixando-o momentaneamente sem palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo, com lágrimas nos olhos, pronunciou o nome de Sofia com uma mistura de espanto e vergonha. A jovem médica manteve sua compostura profissional, mas seus olhos revelavam anos de dor contida. O empresário tentou falar, buscando palavras para expressar seu arrependimento, mas Sofia levantou a mão, silenciando-o gentilmente. Não era o momento nem o lugar para aquela conversa. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão palpável. Ricardo, agora ciente da identidade de sua médica, oscilava entre tentativas de pedir perdão e momentos de profunda introspecção. Sofia continuava seu trabalho com a mesma eficiência, mas cada entrada no quarto carregava o peso de décadas de história não resolvida. Os outros profissionais do hospital percebiam que algo havia mudado, mas respeitavam o silêncio que envolvia a situação. À medida que a alta de Ricardo se aproximava, a necessidade de um confronto final tornava-se inevitável. Sofia sabia que precisaria enfrentar não apenas Ricardo, mas também seus próprios demônios. A vingança que por tanto tempo alimentou seus sonhos agora se apresentava de uma forma diferente da que imaginara. O poder de vida e morte que tinha sobre aquele homem como sua médica não lhe trazia a satisfação que um dia pensou que traria. A tensão atingiu seu ápice quando Ricardo solicitou uma conversa privada com Sofia antes de sua alta. O momento da verdade havia chegado, e com ele, a oportunidade de Sofia finalmente confrontar o homem que havia mudado o curso de sua vida de forma tão dramática. O que aconteceria nessa conversa mudaria para sempre o destino de ambos, de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Na manhã da conversa decisiva, Sofia entrou no quarto de Ricardo com o coração acelerado. O empresário, sentado na beira da cama, parecia ter envelhecido décadas desde sua internação. O silêncio inicial foi quebrado por Ricardo, que com voz embargada, começou a relatar como a culpa o consumiu durante todos aqueles anos. Suas palavras tremiam ao recontar como descobriu, meses depois, sobre a morte de Maria José, e como essa notícia o perseguiu em cada momento de sucesso em sua vida. Sofia escutava atentamente, suas mãos apertando o estetoscópio com força enquanto Ricardo descrevia suas tentativas frustradas de encontrá-las para tentar reparar seu erro. O empresário revelou que havia criado uma fundação em nome de Maria José, dedicada a ajudar empregadas domésticas e seus filhos com bolsas de estudo e assistência médica. Contou como cada decisão em sua vida após aquele dia fatídico foi assombrada pelo peso de suas ações, levando-o a um isolamento autoimposto e ao distanciamento de sua própria família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia quando Ricardo mencionou ter guardado todas as notícias sobre suas conquistas acadêmicas que conseguiu encontrar ao longo dos anos.
Mostrou um arquivo em seu celular com recortes digitalizados de jornais locais, destacando suas vitórias em Olimpíadas de Conhecimento e sua aprovação em primeiro lugar na Faculdade de Medicina. O empresário admitiu ter acompanhado sua trajetória à distância, sentindo uma mistura de orgulho e vergonha profunda. Ricardo então revelou sua última decisão: havia alterado seu testamento para deixar uma parte significativa de sua fortuna para a fundação, agora sob a direção de Sofia, se ela aceitasse. Explicou que nenhuma quantidade de dinheiro poderia compensar o mal que causou, mas esperava que esses recursos pudessem ajudar outras famílias a evitar o destino que ele impôs a ela e sua mãe. Sofia permaneceu em silêncio, processando a magnitude daquela revelação e as implicações de aceitar tal responsabilidade. O momento mais impactante veio quando Ricardo se levantou, com dificuldade, e ajoelhou-se diante de Sofia. O gesto fez com que os alarmes dos monitores cardíacos disparassem, mas ele ignorou, determinado a demonstrar sua humildade e arrependimento. Com lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido, implorou não por perdão, que ele admitiu não merecer, mas por uma chance de tentar reparar, mesmo que minimamente, o mal que havia causado. Sofia, dominada pela emoção, ajudou Ricardo a se levantar, seu treinamento médico sobrepondo-se momentaneamente às suas emoções pessoais. Enquanto o auxiliava a voltar para a cama, lembrou-se das últimas palavras de sua mãe, pedindo que nunca deixasse a amargura consumir seu coração. Naquele momento, Sofia compreendeu que sua verdadeira vingança não seria através da dor ou da humilhação, mas através da transformação do mal em algo positivo. A jovem médica então compartilhou com Ricardo sua própria jornada, as noites de estudo à luz de vela, os trabalhos como professora particular, o apoio incondicional de Dona Zefa, e como cada obstáculo superado a tornava mais forte. Falou sobre como a medicina se tornou não apenas uma profissão, mas uma missão de impedir que outras pessoas sofressem como sua mãe sofreu. Suas palavras, carregadas de dor mas também de determinação, fizeram Ricardo compreender o verdadeiro impacto de suas ações. O encontro foi interrompido por uma enfermeira preocupada com os sinais vitais alterados de Ricardo, mas o momento crucial já havia passado. Algo fundamental havia mudado na dinâmica entre eles. Sofia não ofereceu perdão explícito, mas demonstrou uma disposição para transformar aquela história trágica em algo significativo. Ricardo, por sua vez, entendeu que sua redenção viria não através de gestos grandiosos, mas através de ações contínuas e verdadeiras. Nos dias que se seguiram, Sofia e Ricardo começaram a planejar a reestruturação da fundação. A jovem médica propôs expandir o escopo para incluir atendimento médico gratuito e moradia temporária para trabalhadoras domésticas em situação de vulnerabilidade. Ricardo, ainda internado mas mais fortalecido, dedicava cada momento livre a fornecer os recursos e contatos necessários para concretizar esses planos. A notícia da parceria entre a jovem médica prodígio e o poderoso empresário logo se espalhou pelo hospital. Poucos conheciam a história completa por trás daquela improvável aliança, mas todos percebiam que algo extraordinário estava acontecendo. A equipe médica notava como Sofia parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido parcialmente removido de seus ombros. Em uma tarde silenciosa, Sofia visitou o túmulo de sua mãe pela primeira vez em muitos anos. Levou consigo os documentos da fundação e uma foto antiga que Ricardo havia guardado, mostrando Maria José sorrindo enquanto segurava uma Sofia ainda criança. Sentada diante da lápide simples, compartilhou com sua mãe como o destino havia traçado caminhos inesperados para sua vingança, transformando em algo muito maior que ela jamais poderia imaginar. A transformação que começava a ocorrer ia além da relação entre Sofia e Ricardo, era o início de uma mudança sistêmica que afetaria as vidas de centenas de famílias. A dor do passado não havia desaparecido, mas estava sendo redirecionada para criar algo positivo, algo que honraria a memória de Maria José de uma forma que nenhuma vingança tradicional poderia fazer. Ricardo recebeu alta do hospital uma semana depois, mas seu relacionamento com Sofia estava apenas começando. O empresário dedicou-se integralmente à reestruturação da fundação, trabalhando incansavelmente para transformá-la em uma organização modelo. Sofia,
equilibrando suas responsabilidades médicas com o novo projeto, observava com cautela as ações do homem que um dia havia destruído sua família, buscando sinais de que sua transformação era genuína. A primeira unidade da nova Fundação Maria José foi inaugurada 6 meses depois, em um prédio reformado no mesmo bairro onde Sofia e sua mãe haviam morado com Dona Zefa. O local oferecia não apenas assistência médica gratuita, mas também abrigo temporário para trabalhadoras domésticas em situação de vulnerabilidade, creche para seus filhos e cursos profissionalizantes. Ricardo fez questão de que cada detalhe das instalações fosse perfeito, como se cada azulejo bem colocado fosse uma pequena parte de sua redenção. Durante a cerimônia de inauguração, Sofia surpreendeu a todos ao convidar Ricardo para discursar. O empresário, visivelmente emocionado, compartilhou publicamente pela primeira vez a história completa de seu arrependimento e da extraordinária jornada de Sofia. Sua confissão pública gerou uma onda de comoção entre os presentes, especialmente quando anunciou que toda sua fortuna seria gradualmente transferida para a fundação, mantendo apenas o necessário para uma vida modesta. O impacto da fundação na comunidade foi imediato e transformador. Em menos de um ano, centenas de famílias haviam sido beneficiadas pelos programas oferecidos. Sofia implementou um sistema de acompanhamento médico preventivo para todas as trabalhadoras cadastradas, garantindo que casos como o de sua mãe nunca mais se repetissem. Ricardo, por sua vez, usava seus contatos empresariais para garantir oportunidades de emprego dignas para as beneficiárias dos cursos profissionalizantes. Dona Zefa foi convidada para ser a coordenadora do programa de acolhimento da Fundação, trazendo sua experiência de vida e sabedoria para ajudar outras famílias em situação de vulnerabilidade. Sua presença era um lembrete constante para Sofia de como o apoio de uma única pessoa pode mudar completamente o destino de alguém. A antiga quitandeira agora coordenava uma equipe dedicada a garantir que nenhuma trabalhadora doméstica ficasse desamparada. O trabalho conjunto de Sofia e Ricardo começou a chamar a atenção da mídia nacional. Reportagens destacavam não apenas o sucesso da fundação, mas também a improvável história de redenção por trás dela. Ricardo, no entanto, recusava-se a aparecer nos holofotes, insistindo que todo o crédito fosse dado a Sofia e à memória de Maria José. Sua humildade e dedicação silenciosa demonstravam uma mudança profunda em seu caráter. Em uma tarde particularmente movimentada na fundação, uma senhora idosa procurou atendimento com sintomas similares aos que Maria José apresentara anos atrás. Sofia, ao examiná-la pessoalmente, conseguiu diagnosticar e tratar a pneumonia em seu estágio inicial, evitando complicações graves. Ao compartilhar essa história com Ricardo durante uma reunião, ambos choraram, reconhecendo como o ciclo de dor estava sendo transformado em cura. A fundação expandiu-se rapidamente para outras cidades, sempre mantendo sua missão original de proteger e empoderar trabalhadoras domésticas e suas famílias. Sofia desenvolveu um programa de bolsas de estudo específico para filhos de empregadas domésticas que sonhavam em cursar medicina, criando um legado que se perpetuaria através das gerações. Cada novo médico formado através do programa era uma pequena vitória contra o sistema que quase destruiu seus próprios sonhos. Ricardo, apesar de sua saúde fragilizada, mantinha-se ativo na administração da fundação, mas sempre em um papel secundário, respeitando a liderança de Sofia. Sua fortuna, construída ao longo de décadas de negócios imobiliários, estava sendo sistematicamente convertida em estruturas de apoio social, clínicas médicas e centros educacionais. O empresário encontrou um propósito maior que o simples acúmulo de riquezas. O relacionamento entre Sofia e Ricardo evoluiu para algo complexo e único, nem totalmente perdão nem completa reconciliação, mas um entendimento mútuo baseado no desejo compartilhado de fazer o bem. As memórias dolorosas do passado nunca desapareceram completamente, mas foram gradualmente superadas pelo impacto positivo que sua improvável parceria estava tendo na vida de tantas pessoas. Uma das iniciativas mais significativas da Fundação foi a criação de um código de conduta para empregadores de trabalhadoras domésticas, estabelecendo padrões éticos e práticas justas de trabalho.
Ricardo usou sua influência no meio empresarial para promover a adoção desses padrões, transformando sua antiga posição de opressor em uma força para a mudança positiva no sistema que uma vez perpetuou. Ao completar um ano da inauguração da primeira unidade, a Fundação Maria José já havia atendido mais de 1.000 famílias, oferecido centenas de bolsas de estudo e estabelecido parcerias com diversos hospitais e universidades. Sofia, observando o movimento constante de pessoas recebendo ajuda e esperança, finalmente compreendeu que sua vingança havia se transformado em algo muito maior que ela jamais poderia ter imaginado, um legado de amor, cura e transformação social. Ricardo sofreu um novo infarto durante uma reunião da fundação, mais severo que o primeiro. Sofia, que estava presente no momento, agiu rapidamente para estabilizá-lo, mas a situação era crítica. Durante o transporte para o hospital, o empresário segurou sua mão e sussurrou que estava em paz, independentemente do que acontecesse. O gesto provocou em Sofia sentimentos conflitantes, anos de ressentimento lutando contra uma inesperada compaixão. Na UTI, os médicos diagnosticaram danos irreversíveis ao coração de Ricardo. Sofia, agora diretora do departamento de cardiologia, assumiu pessoalmente o caso. As longas noites de plantão ao lado do leito de Ricardo trouxeram à tona memórias do passado, mas dessa vez, misturadas com as lembranças recentes de seu trabalho conjunto na fundação. O empresário, nos momentos de lucidez, continuava fazendo planos para expandir o alcance de seus projetos sociais. Uma noite, durante um momento particularmente difícil, Ricardo pediu para falar com Sofia a sós. Com voz fraca, confessou que sua maior redenção não havia sido a fundação ou a doação de sua fortuna, mas ter testemunhado como ela transformou uma história de injustiça em um legado de esperança. Sofia, pela primeira vez, permitiu-se chorar abertamente na frente dele, liberando décadas de emoções reprimidas. A notícia da gravidade do estado de Ricardo alcançou as comunidades atendidas pela fundação. Centenas de pessoas começaram uma vigília do lado de fora do hospital, trabalhadoras domésticas, seus filhos, estudantes bolsistas, todos aqueles que haviam sido tocados pelo trabalho da Fundação Maria José. Sofia observava a multidão das janelas do hospital, refletindo sobre como o ciclo de vingança havia se transformado em um movimento de amor e solidariedade. Em seus últimos dias, Ricardo finalizou a transferência total de seus bens para a fundação, com Sofia como única administradora. Mais importante que os recursos materiais, ele deixou uma carta detalhando todos os seus arrependimentos e esperanças, pedindo que sua história fosse compartilhada como um exemplo de como o arrependimento sincero e ações concretas podem transformar até mesmo os piores erros em algo positivo. Uma semana antes de sua morte, Ricardo recebeu uma visita surpresa organizada por Sofia, todos os primeiros médicos formados pelo programa de bolsas da Fundação. Cada um deles compartilhou como o projeto havia mudado suas vidas e as de suas famílias. O empresário, embora debilitado, sorriu ao perceber que seu legado negativo havia sido completamente transformado através das ações de Sofia. Na noite em que Ricardo faleceu, Sofia estava ao seu lado. Suas últimas palavras foram um pedido de desculpas a Maria José e uma expressão de gratidão a Sofia por ter lhe mostrado o caminho da redenção. A jovem médica segurou sua mão até o último momento, percebendo que sua vingança havia se manifestado de uma forma que jamais poderia ter imaginado, através da transformação completa do homem que um dia havia destruído sua família. O funeral de Ricardo, diferentemente do de Maria José, foi um evento que reuniu milhares de pessoas. Não pela sua riqueza ou poder, mas pelo legado de transformação social que ajudou a construir em seus últimos anos. Sofia, em seu discurso, surpreendeu a todos ao declarar que Ricardo havia lhe ensinado a mais importante lição médica, que a cura verdadeira vai além do corpo, alcançando a alma e transformando não apenas um indivíduo, mas toda uma sociedade. A morte de Ricardo marcou o início de uma nova fase para a Fundação Maria José. Sofia, agora com total controle dos recursos, implementou um plano de expansão nacional ainda mais ambicioso.
O modelo de assistência social e médica desenvolvido por eles começou a ser replicado em outros países, transformando-se em um exemplo global de como transformar tragédias pessoais em mudanças sistêmicas positivas. Em uma cerimônia especial, Sofia inaugurou uma nova ala na Fundação, o Centro de Reabilitação Cardíaca Ricardo Albuquerque. A decisão de homenagear o homem que um dia havia sido seu algoz gerou discussões, mas Sofia explicou que aquele nome serviria como um lembrete eterno de que a transformação é possível e que a verdadeira vingança não está na destruição, mas na reconstrução. A história de Sofia e Ricardo tornou-se um caso de estudo em ética médica e responsabilidade social. Universidades começaram a incluir seu exemplo em currículos, demonstrando como a medicina pode ser um instrumento não apenas de cura física, mas de transformação social. O legado conjunto que construíram continuou crescendo, tocando cada vez mais vidas. Na última noite antes de sua morte, Ricardo havia confidenciado a Sofia que sua maior conquista não foi sua fortuna ou mesmo a fundação, mas ter testemunhado como o ódio pode se transformar em amor através de ações concretas de reparação. Sofia, agora compreendendo plenamente o significado dessas palavras, dedicou-se a espalhar essa mensagem, transformando sua história pessoal de dor em um farol de esperança para outros. 5 anos após a morte de Ricardo, a Fundação Maria José havia se tornado a maior organização de apoio a trabalhadoras domésticas da América Latina. Sofia, agora com 35 anos, dividia seu tempo entre a direção da fundação e sua atuação como chefe do departamento de cardiologia. O império que Ricardo construiu com frieza e ambição havia sido completamente transformado em uma rede de esperança e oportunidades. Em uma manhã de primavera, Sofia recebeu uma carta inesperada. Era de uma senhora idosa que se identificou como a primeira empregada que Ricardo havia demitido injustamente, décadas antes de Maria José. A carta revelava um padrão de comportamento que se estendia por anos, mas também descrevia a transformação extraordinária que ela havia testemunhado nos últimos anos de vida do empresário. A senhora pedia para conhecer Sofia pessoalmente. O encontro aconteceu na sede da fundação, onde dezenas de fotografias de Maria José decoravam as paredes. A senhora idosa, Dona Carmen, compartilhou histórias dolorosas do passado, mas também expressou admiração pela forma como Sofia havia transformado uma história de vingança em um movimento de mudança social. Suas palavras confirmaram para Sofia que o caminho escolhido havia sido o correto. A fundação agora oferecia não apenas assistência médica e educacional, mas também assessoria jurídica para garantir os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. O departamento jurídico, criado após a morte de Ricardo, já havia ajudado milhares de trabalhadoras a regularizarem sua situação empregatícia e conquistarem benefícios antes negados. Cada vitória judicial era uma pequena vingança contra o sistema que havia permitido tantos abusos. Em uma cerimônia especial no aniversário de 10 anos da morte de Maria José, Sofia anunciou a criação do Instituto de Pesquisas Maria José, dedicado ao estudo e combate das desigualdades sociais no trabalho doméstico. O Instituto reuniria pesquisadores de diversas áreas para desenvolver políticas públicas e programas sociais baseados no modelo bem-sucedido da Fundação. A dor pessoal de Sofia havia se transformado em uma revolução silenciosa. Dona Zefa, agora uma senhora respeitada e influente na comunidade, continuava coordenando os programas de acolhimento da Fundação. Sua sabedoria prática complementava perfeitamente a visão estratégica de Sofia, criando um equilíbrio entre o conhecimento acadêmico e a experiência vivida. O pequeno quarto nos fundos onde havia acolhido Sofia e Maria José tinha se transformado em uma rede de casas de apoio espalhadas por todo o país. A história de Sofia começou a ser incluída em livros escolares como exemplo de como a busca por justiça pode transcender a vingança pessoal. Estudantes de todo o país aprendiam sobre como uma menina expulsa de casa na chuva transformou sua dor em um movimento de mudança social. O nome de Ricardo aparecia nesses relatos não como vilão, mas como exemplo de que a transformação é possível quando há arrependimento sincero e ações concretas de reparação. Em uma noite tranquila, Sofia encontrou entre os pertences de Ricardo um diário antigo. Nele, o empresário descrevia seu processo de transformação, desde o momento em que a reconheceu no hospital até seus últimos dias.
As páginas revelavam um homem atormentado por seus erros, mas também profundamente grato pela oportunidade de redenção que Sofia lhe proporcionara. A leitura trouxe uma paz que Sofia não sabia que ainda precisava. A vingança que Sofia planejara durante anos havia se manifestado de forma muito mais poderosa que qualquer retaliação poderia ter sido. Em vez de destruir Ricardo, ela o havia transformado em um instrumento de mudança social. Sua história conjunta havia se tornado um símbolo de como o ciclo de ódio pode ser quebrado através de ações concretas de reparação e justiça social. Anos depois, quando questionada sobre por que escolheu transformar sua vingança em algo positivo, Sofia sempre respondia citando as últimas palavras de sua mãe: "O ódio corrói a alma, mas o amor tem o poder de transformar até mesmo as maiores injustiças em oportunidades de mudança." Essa filosofia tornou-se o lema não oficial da Fundação Maria José. O legado conjunto de Sofia e Ricardo continuou crescendo muito além de suas expectativas iniciais. A fundação não apenas mudava vidas individuais, mas estava gradualmente transformando a própria estrutura social que permitia a exploração de trabalhadoras domésticas. A verdadeira vingança de Sofia não estava na destruição de seu antigo algoz, mas na construção de um mundo onde histórias como a sua não precisariam mais acontecer. Em seu escritório na fundação, Sofia mantinha duas fotografias lado a lado, uma de sua mãe sorrindo enquanto a segurava ainda bebê, e outra de Ricardo em seus últimos dias, rodeado por beneficiários da fundação. As imagens simbolizavam sua jornada de transformação, de uma busca por vingança pessoal a uma missão de mudança social. A vingança que ela tanto desejara havia se manifestado da forma mais inesperada possível, através do amor, da cura e da transformação. 20 anos se passaram desde a morte de Ricardo. A Fundação Maria José tornou-se uma instituição internacional, com centros em mais de 50 países. Sofia, agora com 55 anos, observava do seu escritório a nova geração de médicos formados através do programa de bolsas, muitos deles filhos e netos de trabalhadoras domésticas. Na parede principal da fundação, uma imagem em tamanho real mostrava Maria José sorrindo. Ao lado, uma placa dourada exibia a frase que se tornará o mantra da instituição: "Da dor nasceu a cura, da injustiça brotou a mudança, e da vingança floresceu o amor." O retrato de Ricardo ficava propositalmente em um local mais discreto, servindo como lembrete silencioso de que a transformação é possível. A antiga mansão dos Albuquerque havia sido convertida no maior centro de capacitação profissional para trabalhadoras domésticas da América Latina. O quarto onde Sofia e Maria José moraram nos fundos transformou-se em um museu que contava sua história, inspirando milhares de visitantes anualmente. O luxuoso escritório onde Ricardo humilhara Maria José agora era uma biblioteca especializada em direitos trabalhistas. Sofia nunca se casou, dedicando sua vida integralmente à medicina e à fundação. Sua família tornou-se as milhares de pessoas impactadas pelo trabalho da instituição. Dona Zefa, que falecera aos 92 anos, deixou um legado de amor e sabedoria que continuava vivo através dos programas sociais que ajudara a criar. Em uma cerimônia especial no 20º aniversário da Fundação, Sofia anunciou sua aposentadoria da direção executiva. Seu lugar seria ocupado por Ana Maria, filha de uma das primeiras beneficiárias do programa de bolsas, também médica cardiologista. O ciclo se completava. A menina expulsa na chuva havia criado um exército de agentes de transformação social. O Diário de Ricardo, publicado póstumamente com autorização de Sofia, tornou-se leitura obrigatória em cursos de ética empresarial. A história de sua transformação de algoz em agente de mudança inspirava outros empresários a reverem suas práticas e relacionamentos com funcionários. Sua redenção continuava gerando frutos muito após sua morte. Uma pesquisa nacional revelou que as condições de trabalho das empregadas domésticas haviam melhorado significativamente nas últimas 2 décadas, em grande parte devido ao trabalho da Fundação Maria José. A vingança de Sofia havia se transformado em uma revolução silenciosa que mudará a vida de milhões. Em seu último dia como diretora executiva, Sofia visitou o túmulo de sua mãe. O jazigo simples contrastava com o império de bondade que sua história havia inspirado.
Ao lado da lápide de Maria José, uma placa discreta marcava o local onde Ricardo pedirá para ser enterrado, seu último ato de humildade e arrependimento. Sofia sorriu, percebendo que sua vingança havia se manifestado da forma mais poderosa possível, através da transformação de vidas. O ciclo de dor que começara naquela manhã chuvosa havia se transformado em um ciclo infinito de amor e mudança social. Em seu discurso de despedida, Sofia compartilhou sua realização final: minha mãe sempre dizia que o amor é mais forte que o ódio. Ricardo me ensinou que a redenção é possível através de ações concretas. Juntos, inadvertidamente, criamos algo maior que nossa história pessoal, um legado de transformação que continuará muito além de nós. O nome Fundação Maria José tornou-se sinônimo de esperança e transformação social. A história da menina que transformou sua busca por vingança em um movimento de amor e mudança continuaria inspirando gerações futuras, provando que às vezes a maior vingança é transformar a dor em cura para outros. A verdadeira vitória de Sofia não estava na destruição de seu inimigo, mas na construção de um mundo melhor a partir das cinzas de sua tragédia pessoal. Sua história era a prova viva de que o amor, mesmo nascido da dor mais profunda, tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas toda uma sociedade.